Senhor Presidente e senhores Vice-Presidentes do Grupo Parlamentar, Senhora Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, senhores dirigentes associativos, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, meus caros amigos. De 7 em 7 anos discute-se a aplicação do próximo ciclo de fundos europeus e de 7 em 7 anos ouvimos sempre dizer que é a última oportunidade de aproveitar bem os últimos fundos europeus. Eu tive a sorte, ou o azar pela minha idade, de ter acompanhado desde as ajudas de pré-adesão os diferentes ciclos de fundos e fui acompanhando esta ladainha de 7 em 7 anos. É a última oportunidade. E a verdade é que não só não era a última oportunidade, porque no ciclo seguinte havia sempre mais dinheiro do que no ciclo anterior. Os fundos têm vindo a crescer desde o princípio. A diferença mesmo é que o Portugal 2020, este ciclo do 2014-2020, é o primeiro ciclo que tem menos dinheiro do que o ciclo anterior. Começou o processo descendente. E eu não vou dizer que é a última oportunidade, não caio nesse erro, nem essa temeridade, mas estou convencido que o próximo ciclo de fundos vai ter menos dinheiro do que este, porque se inverteu o ritmo de crescimento que até agora ocorria. E, portanto, isto agrava a nossa responsabilidade de pensar bem como vamos investir este dinheiro para obter resultados melhores do que no passado. Não vale a pena perdermos demasiado tempo a olhar para trás. Houve coisas que correram bem, houve coisas que correram mal, há coisas evidentes de tão bem feitas que foram, outros erros evidentes de tão mal feito que foram. Mas há uma coisa que temos a certeza, não vale a pena ir fazer o que está feito. Obra que está feita não se faz segunda vez. E, portanto, temos que nos aplicar agora em corrigir a trajetória que o devir do tempo naturalmente impõe e corrigir alguns erros do passado. Não podemos ter a pretensão de fazer uma revolução de cada vez que há um novo ciclo de fundos europeus, mas temos que ter a coragem e a lucidez para corrigir os erros com que nos deparamos. É esse exercício que temos vindo a fazer desde há 1 ano e meio, a preparar o lançamento deste próximo ciclo de fundos, num clima que temos procurado que seja do máximo consenso político possível, e tem sido possível ter um diálogo construtivo com os partidos políticos, sobretudo com o principal partido da oposição, e tem sido nosso propósito desde o princípio envolver muito fortemente os parceiros sociais e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, bem como os parceiros da economia social. Nós iniciamos ou terminamos a primeira fase deste processo de preparação dos fundos, foi terminado no verão do ano passado com o acordo de parceria. Depois iniciamos o processo de acordo para os programas operacionais. Esse processo terminou em dezembro do ano passado. Estamos agora a construir e a terminar a terceira fase do exercício de programação, que é a fase da regulamentação específica. Dizer agora, preto no branco, nos regulamentos, quais são as condições de elegibilidade, o que é financiado, o que é que não é financiado, quais são as prioridades, quais são os critérios de análise e de seleção, com todo o detalhe. Esse trabalho começou em janeiro, depois de termos aprovado os acordos de parceria em dezembro. Estamos a fazê-lo com grande intensidade e quero dizer-vos que nós contamos concluir a fase da regulamentação dos fundos durante este mês de fevereiro. O que quer dizer que a partir do próximo mês de março nós vamos ter os diferentes programas operacionais a abrir sucessivamente concursos para os diferentes programas dos fundos europeus. Este processo que está a decorrer agora da regulamentação específica é um processo complexo, como imaginam, mas que obedece a um grande esforço também de racionalização e de simplificação, como já aqui foi falado. Nós tínhamos no CRAN
tínhamos cerca de 100 regulamentos. No Portugal 2020 vamos fazer um grande esforço de contenção e posso hoje garantir-vos que vamos passar de cerca de 100 regulamentos para 5 regulamentos apenas. Vamos condensar, concentrar, simplificar a análise, tornar o processo bastante mais transparente, bastante mais acessível. E neste exercício de regulamentação, há alguns pontos que eu gostava aqui de salientar. Nós vamos dar uma prioridade que já foi afirmada e que é óbvia à competitividade da nossa economia. Houve o ciclo das infraestruturas, do investimento público, vamos dar uma prioridade clara agora à competitividade e à internacionalização das empresas, o que quer dizer ao investimento privado. É nesse que nós confiamos para criar riqueza e criar emprego. Essa será claramente a prioridade. Mas sabemos que há muita gente que não pode participar no campeonato da competitividade. As crianças, os idosos, os doentes estão fora deste campeonato, mas merecem, precisam absolutamente do apoio do Estado. E o Estado tem que se socorrer dos fundos europeus também, de uma parte deles, para se pôr ao lado dos mais dependentes. Eu costumo, aliás, dizer sempre que, na minha perspectiva, o Estado só se justifica para tratar dos mais fracos, daqueles que não são capazes de tratar eles próprios da sua vida. E por isso nós temos uma aposta muito forte na inclusão social, que é um programa novo do Portugal 2020, e quero dizer-vos que as verbas previstas para a inclusão social vão multiplicar por 3. Passámos de um valor do CRAN de 400 e tal milhões de euros, perto de 500, para um valor que vai estar próximo dos 1.500 milhões de euros. Sem perder de vista, no entanto, que a grande prioridade é a competitividade e internacionalização das empresas. É sabido que a procura em Portugal vai crescer pouco, a procura na Europa também não vai crescer muito e, por isso, as nossas empresas têm que se virar para fora e para muito mais longe do que até agora. Esses processos de internacionalização são muito caros. É, por isso, necessário reforçar o apoio à internacionalização das nossas empresas. Porque se é relativamente acessível ir vender para Paris, ou para Roma, ou para Milão, ou para Munique, ou para Düsseldorf, é muito mais complicado ir para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou para o Japão, ou para a Coreia, ou para a China, ou para a Rússia. E por isso vamos ter que reforçar esta componente da internacionalização das nossas empresas. Mas se as nossas empresas vão ser mais competitivas e poder, por isso, vender mais, faturar mais, ou vender mais caro, para serem mais competitivas, nós recusamos completamente a via dos baixos salários. Não é solução garantidamente. E a via que escolhemos para o reforço da competitividade das empresas é a via da investigação, do desenvolvimento, da tecnologia, da transferência do saber que está nas universidades para a capacidade de produzir e de faturar que está instalada nas empresas. Transformar conhecimento em valor. Transformar o conhecimento das universidades em faturas das empresas. Tem que ser este um objetivo. Sempre declarado, mas difícil de levar à prática. Nós vamos, no próximo Portugal 2020, temos um programa específico para incentivar a transferência de doutorados e de investigadores que estão no sistema científico e tecnológico, incentivá-los a transferirem-se para as empresas. E vamos apoiar as empresas que aceitem nos seus quadros pessoas oriundas das universidades, dos laboratórios do Estado, dos centros de investigação. É sempre bom recordar isto. Portugal é o terceiro país da Europa com maior número de investigadores. Nada mal. Mas estamos quase na cauda da Europa em número de investigadores nas empresas. Por isso, o esforço fortíssimo que temos que fazer em trazer doutorados e investigadores das universidades para as empresas. E esse é o caminho para melhorar a competitividade das empresas. Sendo mais competitivas, vão ter que ter melhores canais de escoamento dos seus produtos e, por isso, a aposta na internacionalização.
Como é que vai funcionar o apoio às empresas? E vou-me centrar um pouco nas empresas, olhando para o painel de empresários que hoje temos. Como é que vai funcionar o apoio às empresas? Essencialmente com fundos reembolsáveis. Apercebi há pouco tempo que muita gente diaboliza a ideia dos reembolsáveis com receio de que nós colocamos os fundos nas empresas e depois eles são reembolsados para nós reembolsarmos o dinheiro a Bruxelas. Que fique claro que não é assim. Os fundos vêm de Bruxelas para Portugal, são colocados numa empresa, são reembolsados para serem novamente alocados a outras empresas ou às mesmas empresas para outros projetos, para outras iniciativas. E o quadro geral vai ser um quadro de fundos reembolsáveis como regra. Também há exceções. Todo o apoio ao investimento que as empresas façam em investigação e desenvolvimento, esse é fundo perdido. Mas, na maior parte dos casos, será apoio reembolsável. No entanto, nós temos prevista a possibilidade de isenções de reembolso, que na prática significam fundo perdido, para aquelas empresas que superem os resultados que contratam com a gestão dos fundos. Quem contratar com a gestão dos fundos que vai fazer um investimento que vai gerar um aumento de 1 milhão de euros de faturação ou 5 milhões de euros de aumento de exportações. Se superar este resultado, vai ter um incentivo por isso. E, portanto, vai ter uma isenção de reembolso. E posso dizer-vos que essa isenção de reembolso será aproximadamente o dobro em percentagem da percentagem que exceder do resultado contratualizado. Ou seja, se tinha um objetivo de 100, conseguiu um objetivo de 110, vai ter uma isenção de reembolso de 20. Conseguiu superar o objetivo em 20, vai ter uma isenção de reembolso de 40. E o máximo de isenção de reembolso que está previsto é 50 pontos. Mas queria dar-vos uma novidade que foi aprovada hoje mesmo na Comissão Interministerial de Coordenação que reuniu esta manhã. Nós vamos ter uma regra diferente para os investimentos que forem feitos em 2015 e 2016. As empresas que contratarem com os fundos em 2015 e 2016 vão ter, em média, 25% a mais na isenção de reembolso, caso superem os resultados. Há claramente um apelo às empresas para que avancem rapidamente nas suas intenções de investimento. E, portanto, quem investir em 2015 e 2016 terá condições mais favoráveis do que quem ficar à espera de 2017, 18, 19 ou 20. Eu gostava também de vos deixar uma palavra a propósito do modelo de governo dos fundos. Vamos fazer uma alteração com algum peso na forma de governar os fundos europeus. Os fundos vão ser menos departamentalizados, menos ministerializados, vão ser mais interdepartamentais. E por isso quem manda nos fundos é uma Comissão Interministerial de Coordenação. São um conjunto de membros do Governo de diferentes ministérios que têm a responsabilidade política da gestão dos fundos. Mas na execução concreta, na aprovação dos projetos em concreto, quem vai ter a autoridade é a autoridade de gestão, como se chama, de cada um dos programas operacionais. Queremos saber quem são os responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso na aplicação dos dinheiros dos fundos europeus. E hoje, se repararem, há uma certa diluição de responsabilidades. Nós vemos coisas mal feitas, investimentos que foram mal planeados, e nós perguntamos, mas afinal quem é o responsável? Corta-se a cabeça de quem? E é muito difícil saber exatamente quem é que foram os responsáveis pelas opções tomadas. Vamos querer ser muito mais claros e assertivos na definição de responsabilidades. Um programa operacional tem uma autoridade de gestão. E essa autoridade de gestão é responsável pelo bem e pelo mal que acontecer a esse programa operacional.
Depois, esta autoridade de gestão pode delegar competências em organismos intermédios da administração pública. Por exemplo, o Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização pode pedir ao IAPMEI ou ao AICEP para analisar os projetos nestas e naquelas condições. Mas a responsabilidade final é da autoridade de gestão. Foi já aqui referida uma observação a propósito da burocracia que está associada aos fundos. E faço-vos notar que há este paradoxo hoje nos fundos. Muita gente diz que os fundos são muito complexos, muito morosos, há muita burocracia, demora muito tempo. É muito difícil lá chegar. E outras vezes ouvimos críticas dizer como é que não pensaram bem e fizeram este investimento gigantesco, porque é que não ponderaram melhor. Umas vezes ouvimos queixas de que é rápido demais a decisão, outras vezes ouvimos queixas de que é lenta demais a decisão. Como é que vai ser no Portugal 2020? Para a generalidade dos cidadãos, a decisão vai ser muito mais rápida. Quem se candidatar aos fundos tem uma resposta no prazo de 60 dias. E se, quando o projeto for aprovado, cada pedido de pagamento não vai demorar mais do que 45 dias. E os meus amigos dirão, mas o Diário da República está cheio de prazos que não são cumpridos. A verdade é que este mesmo Diário da República tem uma norma que diz que as autoridades que violarem estes prazos em mais do que 20% em média anual são substituídas. E, portanto, eu tenho a certeza que as autoridades vão tomar as medidas necessárias para garantir o cumprimento dos prazos. Aliás, já estou a sentir essa diferença hoje. Vamos ter prazos mais curtos. Mas para os grandes projetos, quero aqui dizê-lo, para projetos acima de 25 milhões de euros, eu acho que o país não tem pressa. Não há que ter pressa nesses projetos. Há que ter muita ponderação nesses projetos. E estão criados mecanismos que vão garantir a máxima ponderação. Um projeto acima de 25 milhões de euros tem um tratamento especial. Vai ter que ser objeto de um parecer feito por peritos independentes, exteriores à administração pública, nacionais ou estrangeiros. Este painel de peritos vai ter que tornar público o seu comentário, a sua apreciação, o seu relatório. Este relatório vai a debate público, todos os cidadãos se podem pronunciar, pode ser contraditado, vem novamente ao painel de peritos para fazer a sua proposta final e depois é apreciado na Comissão Interministerial de Coordenação por um conjunto alargado de membros do Governo. Vai ser, por isso, um processo bem mais exigente. Não podemos cair na tentação de tratar um projeto superior a 25 milhões de euros como se trata um projeto de uma empresa que quer 500 mil euros. Perguntarão os meus amigos, então, e quando é que nós vamos ter tudo isto a funcionar? Como vos disse há pouco, nós estamos agora na fase final da programação, que é a fase da regulamentação. Ficará terminada em fevereiro. Em março já temos candidaturas abertas, mas em março teremos candidaturas sucessivamente abertas e, portanto, é suposto que no início do mês de junho começa o dinheiro do Portugal 2020 a chegar à economia. Eu espero que tenha efeitos económicos antes disso, porque logo que os projetos são aprovados, começam as encomendas das máquinas, às fábricas, começam a idas aos bancos e, portanto, os sinais da economia hão de começar antes disso. Mas em junho vamos ter dinheiro fresco a chegar à economia. Mas eu não tenho dúvidas que nós estamos empenhados num exercício de programação que é sério, que é exigente, procura ser muito participado e que tem muitas preocupações de rigor. Mas o que vai determinar o sucesso ou o insucesso do Portugal 2020 vai ser a forma como ele vai ser aplicado no terreno. Não há bons projetos se não houver boas candidaturas, não haverá crescimento económico se não houver empresários dispostos a arriscar e a empreender, a correr risco, e não haverá boas decisões sem termos boa gestão pública. É preciso que os gestores públicos sejam da máxima qualidade. Nós fizemos um esforço de recrutamento para garantir a melhor qualidade dos gestores públicos que vão tomar conta deste processo e precisamos que eles tomem decisões sensatas, discernidas
em defesa do melhor interesse público. Mas, insisto, que o principal do sucesso desta ação vai estar no terreno, sobretudo na mão dos empresários. Há um conjunto de parceiros que não são empresários e que são essenciais ao sucesso dos fundos. Refiro-me aos autarcas, refiro-me às associações empresariais e refiro-me às associações que integram a economia social. Precisamos muito do acompanhamento deles e é por isso que nós vamos passar a ter comissões de acompanhamento com bastante mais frequência. As comissões de acompanhamento, onde se sentavam os parceiros sociais, reuniam uma vez por ano. Compreendem que um cidadão que vai a uma reunião uma vez por ano está muito fora dos assuntos. Não conhece os antecedentes, perde a memória das coisas. O facto de passarmos a ter 3 reuniões por ano dá uma rotina de acompanhamento que vai permitir aos parceiros sociais chamarem a atenção da administração e sentarem-se do outro lado da mesa a debater com a administração e com os políticos que tutelam a administração o que é que corre mal, o que é que precisa ser corrigido, quais são as orientações que estão incorretas, quais são os abusos que estejam a ser cometidos, que propostas têm para fazer, que correções devem ser introduzidas. Eu confio muito num movimento que se vai aperfeiçoando em cada dia que passa. A tentativa de fazer agora regulamentos para vigorar durante 7 anos, decididos ao pormenor, a pensar que temos a solução mágica nas mãos, não dá certo. É na proximidade, na decisão local, caso a caso, com gente sensata no terreno, com gente empenhada no terreno, que nós vamos poder construir o país que sonhamos para 2020. Eu gosto muito de citar aquele velho provérbio que diz que não há vento que ajude quem não sabe para onde quer ir. Eu acho que nós sabemos exatamente para onde queremos ir. O caminho está traçado, a orientação está definida e creio que é a orientação correta. Agora, precisamos da ajuda de todos e precisamos de uma grande determinação, de uma grande tenacidade neste processo. Porque não tenham dúvidas nenhumas que aquilo que eu acabei de dizer não é o óbvio para toda a gente. Esta ideia de apostar no investimento privado em detrimento do investimento público, a ideia de apostar no investimento que gera riqueza e não naquele investimento que muitas vezes gera despesa, isto não é o óbvio para toda a gente. E há muita gente que vai tentar lutar contra isto. E não tenham ilusões, eu previno-vos de um risco que vai acontecer. Esta modalidade é mais exigente e daqui a um ano e meio, vai haver o risco das taxas de execução estarem baixas. E a pressão vai ser enorme para dizer é preciso acelerar as taxas de execução. E eu garanto-vos que a forma mais fácil de acelerar taxas de execução é fazer obra pública. Estradas, pontes, autoestradas, executa-se num instante. Seria um risco tremendo se nós fôssemos por esse caminho. Eu estou convencido que temos a boa orientação e que vamos ter no terreno gente capaz de tomar as boas decisões. O ano 2015, este ano que estamos a viver, vai ser, na história de Portugal, o ano de maior volume de investimento com fundos europeus. Nós vamos executar todo o CREN, que ainda falta executar, está todo ele contratualizado, mas não está executado ainda em parte. Será executado até ao fim do ano e vamos executar já, na nossa perspectiva, pelo menos, temos a ambição de executar pelo menos 5% do Portugal 2020. Estamos a falar de um pouco mais de 1.000 milhões de euros. Não é uma grande ambição, apesar de tudo, é bastante mais do que o 1,9% que foi executado no ano equivalente de há 7 anos atrás. Com o Portugal 2020 a terminar, com o CREN a terminar e o arranque do Portugal 2020 agora no ano 2015, nós vamos dar um salto grande no nosso processo de crescimento, de criação de riqueza, de criação de emprego, que tem que ser o nosso principal objetivo. Do lado do Governo,
Só temos que reconhecer a colaboração ativa, empenhada, interessada da parte do movimento associativo, por um lado, e deixem-me dizer, em particular, da parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que, além do mais, além de funcionar como parceiro, tem também assento na Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal 2020 e, nessa medida, toma decisões a par com o Governo, juntamente com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E, por isso, eu agradeço a todos os representantes aqui presentes a colaboração que têm tido e a lealdade com que se têm relacionado com o Governo. Muito obrigado pela vossa atenção.